Bom, boa tarde. Eu sou João Caetano, sou responsável pela Lavra Editora, projeto que eu toco com o apoio do meu companheiro de trabalho, Antônio Mioto. Hoje vamos dar sequência às nossas entrevistas sobre literatura, arte e cultura. Vamos estar conversando com Nelson Luiz Barbosa. Nelson Barbosa é doutor em letras na área de teoria literária e literatura comparada pela USP e pós-doutorando no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E ele também faz parte do conselho editorial da Lavra, juntamente com Marília Kubota e Regina Dalcastagni. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, João. Agradeço muito esse convite seu. Para mim é uma coisa muito importante. Estou honrado com isso. Obrigado. Que bom. O Nelson, eu vou começar lendo um trecho de um escritor aqui que acho que nós dois gostamos muito. Acho que foi através dele que eu descobri o Nelson Barbosa. Achava belo, a essa época, ouvir um poeta dizer que escrevia pela mesma razão porque uma árvore dá frutos. Só bem mais tarde viera descobrir ser um embuste aquela afetação, que o homem, por força, distinguia-se das árvores e tinha de saber a razão de seus frutos, cabendo-lhe escolher os que haveria de dar, além de investigar a quem se destinavam, nem sempre oferecendo os maduros, e sim podres e até envenenados. Boa tarde, Nelson Barbosa. Por favor, conta para a gente aqui, nós estamos já com um recado aqui para você, boa tarde da Helenita Cardoso de Sá e Marta Regina Saia, dando um alô aqui para o Nelson Barbosa. Nelson, fala um pouco com a gente, quem é o Nelson Barbosa e como é que surgiu essa paixão pela literatura? João, eu faço uma brincadeira com uma licença poética ao Caetano. Eu vou dizer para você que eu venho de um recanto obscuro. Eu fui seminarista, eu estudei filosofia num seminário, tal. E aí larguei tudo isso e vim para São Paulo. Isso já faz 40 anos. E me estabeleci em São Paulo a duras penas, com todas as dificuldades que todo mundo enfrenta nos anos 80. E eu acredito que eu venci, de algum modo, alguma coisa e consegui obter aqui, né, aquilo que eu vinha buscar, toda a minha formação, sobretudo, né, a minha capacidade de trabalho, etc. Agora, essa questão da paixão pela literatura, ela vem, a gente nunca sabe direito de onde ela vem, né, de como ela vem, né? Então, eu estava pensando assim algumas coisas que talvez tenham destacado, tenham me trazido para essa questão da paixão pela literatura. Aí eu pensei, na infância, na primeira infância, então, eu tinha uma avó que me contava histórias. E ela era analfabeta. Era tudo impressionante a capacidade dela de contar histórias, de me prender com as histórias. E, no entanto, era tudo de memória, porque ela não tinha a leitura. E, além disso, ela tinha uma relação com um livro que era uma coisa que me marcou profundamente, que era o Missalzinho, com o qual ela ia às missas, né? Então, aquilo, de certa forma, pode ter despertado em mim um interesse aquele universo que estava contido ali dentro daquele missalzinho, que, por sinal, está aqui comigo até hoje. Né? E aquilo me deixava curioso em relação a como é que ela não sabe ler e aquele missal ela acompanha. E ela acompanhava as missas na época em latim. Era muito curioso isso, né? Depois, na adolescência, já assim, quando eu comecei antes um pouco, comecei a aprender a ler, tal, eu me lembro que eu ganhei um livro, aquelas mais belas histórias infantis, tal, de uma tia minha, muito querida. Eu não era muito comum a gente ganhar livros. A minha casa não tinha livros. Meus pais não eram leitores, né? Como geralmente acontece, né, com pessoas que vêm dessa área, tal.
E eu me lembro que esse livro dessa minha tia, minha tia tinha me dado, era um livro assim que eu trazia comigo, como aquela história da felicidade clandestina da Clarice Lispector, daquela menina que vivia com o livro como se fosse o amante dela, né? Eu li aquelas histórias, Chapeuzinho Vermelho, aquelas coisas todas assim, descobrindo mundos incríveis, tal. E depois, mais para frente, na adolescência, já no início dessa fase mais adulta, tá, eu percebo que eu comecei a entrar com a literatura, por incrível que pareça, pela música. Aliás, eu leio o Caio Fernando Abreu falando que ele pedia desculpa, que a academia não gostava muito dele, porque ele dispensava, entre aspas, conhecimentos acadêmicos para desenvolver conhecimentos que vinham para ele pela música, por Caetano Veloso, etc. E eu me lembro muito de um disco, um show ao vivo gravado pela Maria Bethânia, o drama, em que ela recitava Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Isabel Câmara e tantos outros. E por ali eu fui entrando nesse universo. Então, veio pela música, veio por essa percepção, por essa paixão pelo objeto livro, que curiosamente vai definir a minha vida, porque a minha, o meu ofício praticamente, né, que me manteve mais do que como professor, foi o meu trabalho com edição de livros, né, que na verdade eu faço isso até hoje. Então, essa é um apanhado geral dessa entrada no mundo da literatura, aí, talvez. Ah, que legal. Estão com a gente aqui o Fernando José Arouca, Daniel Lopes Guapaluz, Marina Pestana, Gilson Ferraz, Marta Meola, Maria Adelaide, que diz assim que o Missal também fez parte da infância dela, Helenita Cardoso de Sá, e Isabel e Edgar. Bom, o Nelson, eu queria saber com você, assim, além dos autores que são os objetos do seu de estudo de literatura, que a gente vai falar depois, quais os autores assim que você lê com frequência, aqueles que são os seus preferidos, que você lê assim basicamente como o leitor que pega e tem aquela afinidade? Quais são os seus autores preferidos? E por quê? Olha, João, é engraçado, eu leio tudo que me cai às mãos. Tudo. E, aliás, eu estou lendo e se alguém naquele texto faz uma referência a alguma coisa, eu já busco aquilo e vou acumulando. Eu sou meio compulsivo com isso, com essa coisa de livros ou de conhecer novas linguagens ou novos autores e tal. Mas, assim, eu não abro mão de ler constantemente Clarice Lispector. Não abro mão. Ela é uma leitura quase contínua para mim, assim, as crônicas, os contos, são leituras que me edificam muito. É como se fosse um manual. Eu descobri também depois, um tempo, o Lúcio Cardoso, que é um escritor maravilhoso, que infelizmente teve uma vida até que curta, uma vida literária curta, porque ele, enfim, teve um derrame que o paralisou e virou um pintor, né, um artista plástico famoso depois disso, tá? E recentemente eu encontrei um livro de contos dele e fiquei maravilhado com os contos, com a capacidade dele de prender a gente na leitura do conto, e tal. E eu leio muito. Dele, recentemente, Uma Leita, que foi o primeiro romance que ele publicou. Nossa, eu fiquei assim, nossa, como o primeiro romance, eu achei assim, muito, muito bom, já previa o autor que ele viria a se tornar depois, né? Sem dúvida. Esses dias eu li um conto dele, que é um casal de meia idade que está sentado numa calçada e a mulher se levanta para ir tomar água, que estava muito quente. E daqui a pouco o marido escuta um barulho e ele vai ver, ele chega lá e encontra a mulher, está morta.
Mas é uma coisa tão impressionante, tão realista a maneira como ele descreve aquilo, que a gente parece que chega a ver a cena acontecer. E eu gosto muito de ler também diários. Leio diários do Lúcio Cardoso, que são, para mim, impressionantes. Leio os diários da Sylvia Plath, que é de literatura inglesa, que não é minha experiência, eu não tenho muito conhecimento, mas assim, eu gosto de ler os diários. Leio também a Alejandra Pizarnik, aquela poeta, os diários dela, né, da Argentina, Miguel Torga, aquele poeta, e aquela série de diários que ele escreve, que eu adoro, né, de 1940. Aliás, ele viveu no Brasil. Eu não entendo muito como Torga não é um autor, um poeta tão assim, insensado como Fernando Pessoa, etc. Eu leio muito também, que eu gosto muito, uma poeta portuguesa chamada Dília Lopes, que é uma descoberta relativamente recente minha. Né? E também, nesse mergulho todo, eu vou lá para os teóricos. Eu nunca abro mão de ler um Roland Barthes, por exemplo. Eu gosto daquela prosa do Roland Barthes. Eu gosto de ler teoria. Recentemente reli o Antoine Compagnon, aquele O Demônio da Teoria, em que ele desmonta toda essa a questão intricada da teoria literária, etc. Tal. Então, é assim, caiu na mão, é uma bula, é um encarte de disco, seja o que for, eu estou lá, aproveitando a leitura daquilo. Tem um monte de gente aqui acompanhando a gente, a Cida Moreira, Olha que legal. o Angélica Maria, o Fernando José Arouca, Ronaldo Galvão, Ceci Maria, o poeta português José Félix, e a Angélica Maria, Yara Lu, Humberto Vieira, e várias pessoas. E já que estamos falando de autores, essas coisas, você lançou recentemente um livro, não é? O que chama-se Infinitivamente Pessoal, sobre a obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Você podia falar um pouco sobre o Caio Fernando Abreu e sobre o infinitivamente pessoal que a gente tem aqui? Por que desse interesse pelo Caio Fernando Abreu? O que é que ele dialoga com a gente hoje, aqui nesse Brasil tão conturbado? Olha, esse primeiro texto que você leu aí, que é do Osman, né? Ele me dá a dica para contar para você o que é, como foi essa história com o Caio Fernando Abreu. Eu conheci o Caio Fernando Abreu. Evidentemente não foi uma amizade, assim, não trocamos tanta coisa, assim, foi uma coisa muito rápida, tal. Mas eu tinha lido nos anos 70, 80, aliás, o Morangos Mofados, né? E aquilo me fazia pensar que interessante que era aquela linguagem, aquela forma dele descrever aquela realidade, que eu dizia, essa realidade é minha. Jovem, nos anos 80, eu conheço isso. E aí, quando eu fui trabalhar um tempo na área de publicidade do Estadão, e foi quando o Estadão lançou o Caderno 2, e o Caio era um dos cronistas, né, um dos que escreviam semanalmente lá no. E eu conheci o Caio ali. E o que me chamou muita atenção, me despertou, foi assim, que vindo daquela ideia de literatura como uma coisa muito distante, ou uma coisa quase como se desse em árvore, né? Eu, de repente, me vi diante de um escritor que dizia coisas que eram muito próprias minhas, que eram muito assim, vividas por mim também. Então, muito tempo depois, quando eu já fui desenvolver esse doutorado, eu me lembrei dessa questão e falei, eu vou trabalhar Caio Fernando Abreu. E era é um pouco de tabu também dentro da universidade, porque você sabe que literatura contemporânea é sempre complicado você trabalhar, porque
você não tem aquelas amarras, né, aquele substrato todo para você ir se amparando. Você vai ter que ir nadando em mar aberto. Mas eu enfrentei isso. Eu falei, eu vou estudar o Caio Fernando Abreu. E eu pensei na questão do Caio, na obra do Caio, que eu lia e relia, e com base também nessa questão da identificação, dessa pessoalidade, eu pensei e trabalhei, estudei a obra do Caio a partir de dois eixos principais. Um eixo é a questão da autobiografia e da autoficção. Porque toda a crítica que eu li, a crítica feita em jornal, porque a crítica acadêmica ainda não absorveu totalmente o Caio, até porque ele tinha aquele problema dele que ele dizia que ele corria por fora, né, da própria academia, né? A, essa crítica era muito injusta com o Caio, porque ela dizia que ele escrevia autobiografia. E eu acho que isso era um desconhecimento dos fatos, porque o Caio não escrevia autobiografia. Porque a autobiografia, para ser sincero, é uma coisa que parece que pressupõe um não trabalho literário, apenas um trabalho memorialístico, ou apenas uma necessidade de contar algo. Já a ideia de autoficção, que foi uma teoria que eu estudei para entrar na obra do Caio, a autoficção, ao contrário da autobiografia, ela não precisa partir de fatos reais, ou ela não é documental em si. A autoficção, ela trabalha com, eventualmente, um fato real ou um fato documental, mas existe um trabalho gigantesco, fenomenal, de literatura, de recriação de linguagem ficcional em cima disso. Então, eu fui lendo e fui descobrindo nos textos do Caio, fazendo cruzamentos entre a ficção dele, as cartas dele, as crônicas, depoimentos de amigos, etc. Tal. Eu fui amarrando esse universo do Caio Fernando Abreu a partir da questão autoficcional, que de fato era. Ele partia de elementos da realidade, talvez até vividos por ele mesmo, mas ele tinha um trabalho imenso, colossal de ficção em cima daquilo. Caio lia em voz alta para acostumar com o texto. E isso, no segundo eixo, é uma questão que gerava também um outro preconceito em relação à obra dele, vista pela crítica, aquela história de dizer que era literatura gay. Eu desfaço esse preconceito em cima, porque muito se partia da ideia da autobiografia para dizer que, porque ele era gay, ele só podia escrever textos gays, o que eu acho uma tremenda de uma besteira, porque o Caio não fazia exatamente isso. O fato dele falar supostamente de experiências particulares não quer dizer que aquilo seja determinante na obra dele, porque a ponto de dizer que aquilo era literatura gay. E olha, isso era uma coisa ainda uma coisa tão complicada na avaliação, na leitura, porque os próprios colegas do Caio, escritores também de sua geração, recentemente até via, faz um tempo já, mas assim, uma de suas colegas escritoras dizendo assim: o Caio morreu cedo, não teve tempo de desenvolver a literatura dele a ponto de superar a questão da sexualidade dele. Eu me pergunto, essa pessoa, essa senhora, que ainda é uma escritora, que publicou muito por aí, romances e tal, ela, por acaso, teve que superar a sexualidade dela como heterossexual para poder dizer que a obra dela melhorou de algum modo? Não, obviamente não. Então, essa leitura redutora está sempre em pauta na questão da leitura do Caio, entendeu? Então, o meu trabalho, esse infinitivamente pessoal, é essa ideia de que pode haver no infinitivo do Caio um eu, mas é o eu ficcional.
é o eu que todo autor trabalha, que toda a literatura gira em torno dela, né? Uhum. Basicamente é isso. Eu acho incrível aquele conto dele, o Sargento Garcia, que acho que é um dos que abordam assim de uma forma muito pessoal, mas a questão assim do que a ditadura militar, o militarismo representou assim para toda uma geração. Eu acho que ele é perfeito nisso, né? Bom, Olha, e Nelson, tem. oi. Só para completar isso aí que você falou, esse é um outro dado interessante. A ditadura militar, toda a censura e toda a violência está implícita na obra do Caio. Há contos dele em que isso aparece até mesmo na coisa mais ingênua, que é um conto que ele tem que chama Oásis, em que as crianças brincam em que, que o avião caía, etc., e que eles ficavam ali procurando um lugar para consertar o avião tal. E o que aconteceu? Eles foram para dentro de um exército que ficava no fim da rua da casa dele, uma coisa assim. E ali eles foram presos pelos soldados e os soldados torturaram, né, de uma certa forma, aquelas crianças tal, e eles ficaram perdidos até que a família, enfim, do conto, né, na história, a família descobriu, eles foram resgatados tal. E chega à noite, o Caio, o personagem, escuta pelo rádio a história do golpe militar que estava sendo dado em 64. Então, a ditadura militar está ali inteira na história dos contos do Caio. Enfim. Pois é. Bom, estão com a gente aqui o Caio, Carlos Fernandes Barbosa, Malu Montenegro, o cantor e poeta Mauri de Noronha, e estamos bem representados. Você falou que a música tem influência, temos o Com Mauri de certeza. Noronha e a Cida Moreira, que diz assim que o Caio Claro. sintetiza a nossa geração. Temos também acompanhando Ofélia Bloch, João Simões, estão todo mundo mandando alô, Gisele Pérez, Marina Almeida e Nilda Barbosa disse, eu estou aqui. Minha E mãe. o Ronaldo Galvão e Matheus Isso. Barreto. Bom, A prosseguindo Cida então. Moreira é uma pessoa importante. A Cida Moreira é uma pessoa muito importante. Nós nos aproximamos pelo Caio. Foi uma amizade que o Caio me proporcionou. Opa, que legal. É. E recentemente, quais os autores assim que estão publicando, novos autores, estão chamando a sua atenção? E qual é a característica que você está vendo hoje na literatura brasileira? Quais são os principais, os pontos positivos e os pontos negativos que ela apresenta? Olha, é, como eu estava até te falando um pouco antes, a gente está aí em suspenso em relação a essa literatura, né? Vamos ver o que ela vai trazer para nós depois de toda essa questão da pandemia. Mas uma coisa que eu vejo que vem com o estudo do Caio, da obra do Caio, nessas perspectivas que eu coloquei e que eu venho observando na escrita na literatura contemporânea, é o seguinte: a literatura, ela, de uma certa forma, ela rompeu com aquela questão da representabilidade literária, como se o escritor tivesse só representando alguma coisa, né? E ao romper com essa ideia tradicional da literatura, etc., instaurou-se um novo modo de compreender e de se fazer literatura, que é exatamente a questão da experiência. O autor hoje ele está mergulhado não numa necessidade só de espelhar alguma coisa. Aliás, a ideia de espelhar ficou para trás. Ele está mergulhado numa necessidade de narrar ou de contar a própria vivência, a própria história. E a experiência ela entra como esse elemento fundamental na criação. Está aí uma série de pessoas, autores novos que estão escrevendo. Julian Fuchs, por exemplo, que escreveu aí
os livros dele todos trazem esse recorte, né, ou esse corte literário da questão da experiência, etc. E tal. Porque, de uma certa forma, a literatura ela vai rompendo esses limites e ela vai borrando essas fronteiras todas, né? Então, hoje em dia, às vezes você não sabe exatamente se o que você está lendo é um, é um conto, é uma poesia, é um romance, mas é um romance curto ou é um romance que se esfacela todo em outras estruturas, tal. Então, eu tenho visto muito isso na literatura, fruto dessa concepção da experiência como, por exemplo, recentemente eu estava vendo um autor negro falando que ele estava cansado de ler coisas que não diziam respeito a ele. Mas a luta dele, por exemplo, ele não conseguia encontrar nos romances ou nos contos. Era bonito, etc. Tal, mas assim, ele não se via representado ali. Então, isso a gente vê agora, com essa questão da experiência, a, 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 a literatura trazendo à tona, por exemplo, a questão negra, a questão homossexual, a questão feminina, sempre de forma muito elaborada a partir dessa questão da experiência, né? Então, não é necessariamente a questão de taxar a literatura de um modo ou de outro, colocar numa gaveta tal, mas a expectativa de você abrir caminhos para que essa literatura cada vez mais seja uma expressão de uma realidade não só branca, não só heterossexual, não só masculina, enfim, a literatura também está se fazendo dentro dessa nova configuração, eu acredito. Legal. Bom, estão aqui dando um alô também a Delisa Soares e o Fernando José Arouca. Você tem um trabalho que eu sei aí que ainda está inédito, acho que deve em breve vir à luz aí para publicação e tal, sobre uma correspondência trocada entre dois autores, os quais eu prezo muito, um deles que foi o que me fez até conhecer o Nelson Barbosa, que é o Osman Lins, é uma correspondência entre Osman Lins e Hermílio Borba Filho. Escritores assim que estão até não são tão conhecidos quanto deveriam ser e que escreveram em um período muito difícil durante a ditadura militar e foram resistentes à ditadura, né, com obras marcantes e com posições também políticas muito claras. Qual a importância dessa correspondência deles? O que é que isso reflete para a gente? E para quem não conhece, que muita gente está vendo e às vezes veio falar do Osman Lins e tal, mas principalmente o pessoal mais novo, não sabe quem é Osman Lins e Hermílio Borba Filho. Fale rapidinho sobre eles e sobre essa correspondência que você compilou. Aliás, vou confessar aqui publicamente a minha inveja de você que esteve uma vez com o Osman, né? Conforme você já me contou essa história, que foi um encontro que você teve com ele, indo atrás de compreensão do que ele estava escrevendo, porque o Osman era um escritor muito sofisticado, realmente. Né? Uhum. É muito interessante pensar que são autores de alta complexidade, de alta sofisticação, e que, infelizmente, você vê, essa nossa falta de política cultural, ela vai jogando no esquecimento autores tão fundamentais como Osman Lins e como Hermílio Borba Filho. O Osman, em São Paulo, até é um pouco conhecido, o Hermílio, nem tanto, mas os dois eram pernambucanos, eles se conheceram quando o Osman foi aluno do Hermílio na universidade lá em Recife, e ele, depois vivia em São Paulo, o Osman no Recife, depois o Osman veio para São Paulo, o Hermílio foi para Recife e tal. E o Osman um dia leu num jornal que
o governo federal estava, o MEC estava reconhecendo o trabalho enfim, do dramaturgo, ou pessoas ligadas ao teatro, e como ele tinha feito aquele curso com o Hermilo, ele escreve uma carta para o Hermilo para perguntar como é que ele fica nessa história, se ele tinha lá um certificado, alguma coisa assim, tal, para reconhecer aquilo. E aí, a partir daí, surge uma troca de cartas entre eles que é uma coisa assombrosa, né? Assim, nem quando o Osman viveu junto com praticamente lá perto do Hermilo, eles tiveram uma amizade tão profunda como depois eles desenvolveram nessas cartas. Eles trocaram cartas de 66 até 76. Infelizmente, quando a última carta, que o Hermilo faleceu em 76. O Osman também, infelizmente, veio a falecer quase 2 anos depois, em 78. E todo esse conjunto de cartas foi depositado lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, e eu agradeço tanto ter terminado o meu trabalho, porque a gente não sabe o que pode acontecer com aquele arquivo lá da Fundação, na mão dessa gente, enfim. E a esposa do Osman, que era também escritora, a Julieta de Godoy Ladeira, ela recolheu essas cartas e ela fez um dossiê em que ela pretendia fazer uma edição das cartas em 80, na década de 80. Mas ela não conseguiu, e ela depositou essas cartas no acervo do Osman aqui, no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e, infelizmente, depois ela faleceu e essas cartas ficaram lá. Aí, o que eu fiz? O meu trabalho, inclusive sugerido por uma das maiores pesquisadoras estudiosas do Osman Lins, que é a professora Sandra Vitrini, ela me sugeriu que eu trabalhasse no nível do pós-doc, né, com essas cartas. E foi, para mim, assim, uma maravilha, porque as cartas elas eram frequentes. Às vezes você conta os dias da carta, um escrevia para o outro até mesmo antes de receber a resposta da carta anterior, tal, porque se deu de uma maneira extremamente densa, e eles foram desenvolvendo uma conversa maravilhosa ali a respeito das obras, das dificuldades, dos problemas de censura, dos problemas políticos, e eles citam pessoas incríveis. Tal. Por exemplo, um fato curioso ali é a época em que a Cacilda Becker, por exemplo, teve o AVC no palco, o Hermílio era amigo dela, mas o Osman tinha tido um problema com ela, etc. Então, tudo isso gera uma saia justa nas cartas, digamos assim, que o meu trabalho foi o quê? Foi desenvolver, pesquisar todos aqueles nomes, aquelas pessoas, aqueles ambientes, aqueles fatos históricos, aqueles momentos políticos, tal, porque eles falam de uma cheia no Recife, aí fui pesquisar a respeito daquela cheia, tal, para fazer uma edição das cartas, uma edição anotada e comentada. Ficou, assim, modéstíssima parte, ficou um trabalho riquíssimo, riquíssimo, porque há um diálogo constante dos dois autores, né, que eram dramaturgos também, que eram romancistas, que escreviam contos, e também um diálogo que depois vai se estabelecer também com as notas, porque tudo aquilo, aquele contexto, aquele ambiente, aquele cenário que eles viviam, né, naquele contexto todo, vai aparecer nas notas como um outro livro, como se fosse um outro diálogo de fundo, né, trazendo aquilo tudo. E essa amizade modificou muito um ao outro. O Hermilo era um homem muito desbocado,
ele era considerado maldito, porque ele falava palavrão. Imagina, nos anos 60, 70. O Osman já era aquela coisa contida, aquela pessoa detalhista, etc. Então a gente fica, às vezes, curioso de saber como é que se deu uma amizade entre duas pessoas tão diferentes. Pois é. Mas, pois é, mas assim, ao longo da pesquisa, eu vou percebendo que um vai entrando na personalidade do outro de tal modo, como os amigos fazem, e vai trazendo, contribuindo, né, contribuições incríveis para um e para o outro. Por exemplo, houve um fato lá, que está tudo nas cartas, em que o Osman queria muito que o Hermilo montasse uma peça dele. E o Hermilo relutou um pouco, tal, quando leu a peça, tal, mas tudo bem, aceitou. Aí o Hermilo não pôde montar, ele entregou a peça para um outro diretor de confiança dele, tal. E o Osman, que era muito detalhista e marcava tudo, ele tinha aquelas cadernetinhas, ele tinha aqueles mapas em que ele dizia que dia, que ano, que hora, que mês que ele começou a escrever, que dia, que hora, que mês ele terminou. Ele era uma pessoa extremamente matemático na cabeça. Tanto é que o Avalovara é um romance praticamente, digamos, matemático, Matemático. originalíssimo. Né? É. E aí o Osman não deixa eu ir lá ver o que está acontecendo lá. O Osman chegou, foi ao Recife e assistiu um ensaio geral da peça, dirigida pelo José Pimentel, que era um amigo, um diretor amigo do Hermilo, que fazia, na época, ele fazia o Cristo lá na Nova Jerusalém, ele era aquele ator tal. Quando o Osman entrou em contato com a montagem do José Pimentel, o Osman surtou, né, e acabou, destruiu o Hermilo numa carta dizendo assim, você é irresponsável, porque eu nunca falei palavrão, e o personagem fala palavrão, eu nunca escreveria isso, você ambientou a peça num lugar completamente diferente do meu, etc, etc, etc. Eu quero que você encerre essa produção. Aí o Hermilo dizia, olha, nós não podemos, nós já contratamos, tal, tudo. Até que o Hermilo chega e fala assim, olha, Osman, você escreveu uma peça. A encenação é do Pimentel. Você tem que compreender isso. Uma obra de arte não tem uma leitura só. A obra de arte, ela é a obra de arte justamente porque ela tem múltiplas leituras. E você não pode exigir que o seu leitor leia ou entre em contato com a sua obra só a partir do que você viu, porque você reduz isso. Enfim, foi uma lição fantástica que veio de quem? Veio do Porra Louca do Hermilo. E o Osman, com aquela rigidez toda, ok, você tem razão, mandou um telegrama, ok, pode encenar, etc. Enfim, isso tudo está ali nas cartas. E isso tudo sob o peso da ditadura. A censura. E estão perguntando, e essas cartas, quando é que vai sair esse trabalho sobre isso? Quando é que você vai editar olha, esse livro? Elas essas perguntaram aqui cartas, se a Lavra vai editar. essas cartas eu entreguei o trabalho agora há muito pouco, porque esse trabalho me deu um trabalho para fazer, digamos assim, porque assim que eu comecei, eu mal tinha esboçado tudo, começado o trabalho, eu fiquei doente. Eu tive diagnosticado um câncer e tal, e aquilo me tirou completamente do eixo. Né? E, felizmente, o IEB conseguiu bloquear ou congelar a minha matrícula lá, e eu prometi que eu ia retomar aquilo. Provavelmente a minha cura veio também dessa necessidade minha de entregar essa história toda. Quando eu consegui melhorar, etc., tal, eu conseguia me concentrar, porque eu perdi o poder de concentração, eu perdi a capacidade de tudo.
quando eu consegui realmente, finalmente, trazer de volta aquela coisa necessária para a pesquisa, tal, eu fui e mergulhei de novo e completei o trabalho e consegui entregar no finalzinho do ano. E aí, agora fica aquela coisa, né? Eu tive um parecer maravilhoso da professora Telê Ancona Lopes, né? Que é uma da figura lá do IEB, o meu supervisor, que foi o professor Marco Moraes, que trabalha com a correspondência e autor daquele livro maravilhoso sobre as cartas do Osmalim, do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira. Então, agora eu estou naquela expectativa, aliviado, porque consegui cumprir aquilo, e estou na expectativa de saber agora qual é a destinação que nós vamos dar àquilo, né? Mas eu gostaria, sim, e quero, e vou lutar um pouco para que aquilo seja editado, porque, afinal de contas, é um trabalho que, não por mim, mas pelo que o conteúdo das cartas, né? Uhum, legal. Estão com a gente aqui dando um alô para você, o Daniel Barbosa e Elaine Chaves. A Gisele Pérez falou assim que em tempos de coronavírus, com um livro na mão nunca se está em confinamento, nunca se está sozinho. O André Fernandes Vicenzi e a Marta Franks e Marta Meola também estão aí com a gente. O Nelson, agora vamos continuando no mesmo assunto, mas mudando um pouquinho. Você, como professor, como é que você vê a situação atual das universidades brasileiras? Tivemos aí com esse ministro da Educação que saiu meio fugindo aí do país, agora parece que vem um militar no local. Como é que está a situação da universidade hoje? E que você, como é que você, o que você espera disso? Olha, eu, de uma certa forma, me afastei um pouco da universidade, né? Terminei a pesquisa, etc. Eu cheguei a dar aula 2 anos como professor substituto na FEFELESH, aqui na USP, e foi um período riquíssimo para mim, foi uma coisa maravilhosa, em que eu aprendi muito. Imagina, eu dava aula de introdução aos estudos literários, eu propus aos alunos que lessem O Vermelho e o Negro, daquele romance maçudo do século XIX, numa realidade hoje em que as narrativas são tão curtinhas, tal, os alunos chiavam, tal, mas eu insistia, falando, a experiência de vocês não pode estar restrita a um presente, a experiência de vocês tem que estar ampliada, vocês têm que tentar sentir a forma como se escrevia, como se lia, tal. Esse período de aulas numa universidade pública, para mim, foi tão maravilhoso quanto o período em que eu passei nela também me formando, né? Porque eu me formei sempre na escola pública, ao que eu agradeço, e a universidade pública, a quem eu sempre dediquei e agradeci por todos os meus estudos, a minha formação à universidade pública. E a gente vê hoje, meu Deus, esse, esse caos, essa situação pavorosa. Olha, a gente fica, às vezes eu fico pensando o seguinte: a gente não tem palavras para dizer isso. Eu me lembro muito daquele texto do Walter Benjamin, do narrador, em que ele fala que aquelas pessoas que voltaram da Primeira Guerra, elas voltaram tão absurdadas com tudo aquilo que elas mergulharam no mutismo, num silêncio, né? Eu penso que isso acontece um pouco com a gente hoje, porque a gente não consegue conceber isso, porque essa realidade é tão cruel que ela ultrapassa a verossimilhança. E quando a realidade ultrapassa a verossimilhança, ela nos deixa mudos, porque a gente não espera. É impossível você imaginar uma universidade mantida dentro dessa estrutura como esses
fascistas estão fazendo, ou estão querendo fazer. Mas a universidade resiste. E eu quero acreditar que isso vai passar. Eu quero acreditar que nós vamos poder, não sei se voltar atrás em muita coisa, mas tentar reconstruir alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, sabe, João, me dá um desânimo tão grande quando você vê, por exemplo, uma figura como uma escritora fazer os comentários de arrependimento de ter eleito um fascista porque não havia opção, tendo deixado para trás um professor de filosofia que é o professor de filosofia, um professor que fez tudo o que foi possível fazer, logicamente, dentro daquelas condições, para a universidade pública, que foi o Haddad e foi o governo Lula dentro disso. Isso dá uma dimensão do desgosto da gente, de pensar que essa classe que desvaloriza a universidade, na verdade, mas que usa a cultura como uma joia, como uma joia que ela ostenta, sem ter a menor noção do que seja cultura, porque cultura não é isso. Cultura é uma coisa que abrange. Nós estávamos começando a entrar num processo de ampliação dessa ideia de cultura com as universidades. Depois disso também eu tive uma experiência negativa demais com as universidades particulares. Infelizmente, sofri até agressão e abandonei. Não tive como continuar naquilo. Mas assim, a minha luta, a minha expectativa é de que nós vamos encontrar, apesar dessa gente, meios para a gente encontrar o caminho certo dessa universidade. Certo. Vamos sim. Hoje estão com a gente também mais um músico, Zulu de Arrebatar, que é um cantor aí, está dando um alô aqui para a gente. E, Nelson, hoje nós estávamos até conversando um pouco antes, né? Nós estamos acossados por duas pestes. A pandemia provocada pela Covid-19 e esse fascismo caboclo que é o governo Bolsonaro, com essa... E a gente descobrindo assim coisas, pessoas ligadas à cultura, como essa pessoa que você citou, que foi casada com o Hélio Pellegrino, que era uma pessoa de esquerda comprometida com as lutas sociais, essas coisas todas, e dá uma declaração desse tipo, né? Agora, como é que você vê essa situação do Brasil? Como é que há alguma saída? E nesse mundo que nós estamos vivendo, tão assombrado por esses demônios, qual é o sentido da literatura? Olha, é tão difícil a gente dizer se, enfim, o Alberto Camus, vocês citaram até na última live, eu vi vocês falando a respeito do Camus, do Sartre. O Camus, por exemplo, dizia assim que nada vai mudar, né? A desimportância da escrita, né? A literatura em si, ela não tem uma importância, né? A arte em si não tem uma importância, né? Parece uma coisa completamente distante, né? Aquela história do preço do feijão, tal. Clarice Lispector também dizia, né? Não acho que vai mudar nada, a minha literatura não muda nada. E, no entanto, eles escreviam, né? E é com o que eles escreviam que a gente se sustenta hoje, né? E é com tudo isso que é renegado nesse momento de fascismo, nesse momento de violência estrutural que nós estamos vivendo, o que nos salva, o que nos tem salvado é a literatura, é a arte, né? Não à toa a gente está vendo essa profusão de lives, né? É um meio em que o artista está encontrando, inclusive, para se colocar, né, diante disso tudo,
para chegar até as pessoas, tal. E essa nossa conversa mesmo só foi possível também diante dessa realidade nova, tal. Porque você vê, as pessoas têm necessidade, as pessoas têm vontade, as pessoas têm ânsia de querer ultrapassar essa barreira, né, disso tudo. Eu quero assim pensar no melhor dos meus bons pensamentos, que esse é o grande momento, assim, que nós nunca passamos por por guerras, por tragédias, enfim, que seja talvez esse o momento do nosso aprendizado, porque eu sempre vejo alguma coisa muito positiva, apesar de todo o terror, porque o terror ele paralisa, mas a gente não pode se paralisar, se deixar paralisar nisso. Eu vejo que encontrando, deparando, encarando mesmo de cara a cara com esse nosso horror, esse fascismo, esse racismo estrutural do Brasil, que nós vamos conseguir, espero, vencer essa questão por nossas forças mesmo, né? Apesar de que é tão difícil você imaginar uma pessoa que tem todas as capacidades, todas as possibilidades, todas as aberturas de mundo, como uma escritora, por exemplo, como um artista, ou sei lá, e não ter a capacidade de entender o próprio processo da divisão de classe, por exemplo, porque o que nós vemos aí é esse conflito, né? É sempre a sobreposição dessa classe dominante que diz que não sabia, que diz que não conhecia o fascismo. Como pode uma escritora dizer uma coisa dessa? Como pode você viver num país em que uma representante da cultura nacional, digamos assim, embora, enfim, seja capaz de formular um pensamento desse? Isso mostra para a gente essa dimensão, essa banalização do mal, de como o mal está banalizado, de como ele está introjetado nas nossas estruturas. Pois é. E, além dessa pessoa, no meu caso, assim, teve vários poetas, escritores que eu tive que excluir a amizade do Facebook por conta desse tipo de visão, assim, que praticamente inaceitável, né? Mas nós estamos aqui com muita gente boa. E mais uma pessoa da área de música, a Lígia Regina Lima, que está mandando um alô. O pessoal de música está em peso, Lígia Regina, Zulu de Arrebatar, Mauri Noronha e a Cida Moreira. Então, agradecendo a todo mundo que está participando, estão mandando vários comentários, que depois você vai poder ver com calma esses comentários, Nelson. Sim. Agora, então, nós estamos já chegando na nossa reta final, só dar o seguinte alô. Então, a Lavra, quem quiser, essa é entrarem na nossa página do Facebook, podem acompanhar aí. Nós estamos com 3 livros lançados, né? O Horizonte Vertical, do poeta Ivan Neres, O Absurdo, do Paulo Gonçalves Ferreira, e Notas do Silêncio, do Lucas Barbosa. Estamos com 15 autores parados, esperando o lançamento aí. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, né, a partir das 17h30, nós vamos estar conversando aqui com Arnaldo Bispo dos Santos, que é um advogado ligado aos movimentos sociais da Zona Leste, e ele é cronista, né? E ele está com um livro de crônicas aí que seria para ser lançado pela gente. A gente vai estar conversando um pouco com ele sobre movimentos sociais, arte e literatura, tá? E eu quero agradecer ao Nelson aí pelo bate-papo assim tão agradável, tão esclarecedor aí. A gente gostaria que você fizesse as suas considerações finais e lesse um trecho aí de algum autor que você escolheu para nós, ou de sua lavra própria, sem querer fazer trocadilho com a editora. Olha, João, eu me lembro sempre de uma frase
Antônio Cândido, né, o nosso mestre e tal, ele dizia assim: se não podemos ser criadores, sejamos ao menos observadores literários. Então, eu me incluo entre os observadores literários, porque eu ainda não me sinto seguro para para usar na questão da criação. Eu escrevo eventualmente algumas coisas, mas assim ainda não estou muito maduro para mostrar qualquer coisa. Por isso eu quero assim lembrar o seguinte: eu tenho lido muita poesia, muita poesia. Eu não sei se porque de uma certa forma isso é algum efeito também do processo todo pelo qual eu passei, pela dificuldade de concentração em narrativas mais longas, tal. Aliás, o seu livro, o seu romance maravilhoso está lá na fila de leitura. E eu já vou explicando isso, que eu realmente tenho tido muita dificuldade de ler narrativas mais longas. E o seu livro é caudaloso, aquele rio é enorme. Eu leio muito mais poesia pela condensação, né? Pela linguagem mais condensada da poesia em geral. E nisso tenho descoberto coisas maravilhosas. Tenho uma amiga, Lenita, que viajou, trouxe do Uruguai para mim uma poeta que eu não conhecia, chamada Circe Maia, que é uma poeta maravilhosa, maravilhosa, e eu leio constantemente. Mas hoje eu marquei aqui para ler para vocês. São 2 poemas curtinhos de um poeta novo, um garoto propriamente, eu posso dizer, porque ele tem 20 e poucos anos. Ele não chegou a ser meu aluno lá na USP, mas ele é amigo de muitos dos que foram meus alunos, e ele acabei desenvolvendo com ele essa troca muito legal. O nome dele é Matheus Gumenin Barreto. E o Matheus tem 2 livros já e está lançando o 3º livro de poesia, e ele é de uma sofisticação, é de uma delicadeza para pegar o poema, e ele cria a partir de coisas maravilhosas que a gente pensa que a poesia não entra ali, mas a poesia está lá. Então eu vou ler 2 poemas dele, que são poemas que me acompanham muito. Um é Casa. O silêncio que contém os objetos da casa, mesa, cadeira, tapete, panela, livros. O silêncio que tem no interior colhido, nas longas horas em que olho algum lhes pousa na superfície. O silêncio colhido na atribulada solidão que as coisas de uma casa têm e são, e que, assim, fazem na casa. O outro poema, que tem também essa mesma pegada, digamos assim, que é esse modo de captar a poesia onde ela não está normalmente, né? Se chama Tudo está pousado nos objetos. Então, o poema diz: tudo está pousado já nos objetos, batendo, pulsando leve. Tudo está já nas coisas, à espera do toque. Um só, que o abra em flor e estrume. A pedra, o cão, o pássaro, o carro, a moto, o prédio. Olha, olha, agora, tudo já contém o que resultará da matemática da poesia, equacionada por um toque. Matheus Gumenin Barreto. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse poeta. Que bom. Nelson, obrigado aí por esse bate-papo tão agradável. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 17h30, estaremos com o Arnaldo Bispo do Rosário, conversando com a gente aqui sobre arte, literatura e cultura, e tenho certeza que será um papo tão agradável, talvez uma linha um pouco mais
diferenciada, mas assim, tão agradável quanto foi esse. Muito obrigado, Nelson, e obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Agradeço. Muito obrigado, João. Sucesso para você.